Saudações a vocês. Estamos aqui hoje com a Dassa Rodrigues para falar sobre a obra que estamos lançando agora pela editora Tesseractum, que se chama O Clube de Leitura como Potencialidade Educadora para a Formação de Leitores. Lili, um prazer estar com você aqui. A Dassa, seja muito bem-vinda. E Obrigada, Miss. Seja muito bem-vinda, Radassa, aqui conosco e boa tarde a todos que estão também nos assistindo. Obrigada pelo convite, será um prazer aqui participar dessa conversa. legal, Dassa. Obrigado aí pela disponibilidade para a gente gravar essa conversa, né? Eu falo que a gente sempre começa, né, fazendo uma pergunta muito ampla, mas eu acho que é uma maneira interessante da gente contextualizar um pouco da história do autor, né, até o lançamento da obra. E gostaria de se você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, né, que culminou, né, na escrita dessa obra. Eu acho que no livro você trata vários pontos muito interessantes que a gente vai conversar aqui daqui a pouco, né, dessa trajetória. Me chamou muita atenção você e sua irmã, né, caminhando, indo à biblioteca para ler. É uma história muito bonita, né? Então, mas queria primeiro você começa, se você pudesse começar, né, descrevendo um pouquinho dessa trajetória, depois a gente segue aqui com algumas perguntas. Claro. Então, a ideia do livro, que primeiramente era uma dissertação, né? Foi a dissertação de mestrado que eu realizei ano passado. Ela está muito enraizada com a minha vida pessoal e profissional, né? Então, acaba que é uma coisa só. Eu fui criada ali numa família de leitor, considero leitores, né? Mas, por exemplo, a nossa introdução em leitura foi primeiramente com a Bíblia, né? Meu pai, ele tinha até o quarto ano, né? O antigo fundamental. Minha mãe, ela já teve um estudo já universitário, e sempre foi incentivado, mas primeiramente começou ali, né, com aqueles desafios, né, de leitura. E assim, a compra de livros era bem complicada. Lá em meados, final dos anos 80, começo dos 90, a gente tinha uma crise, né, no país também. O acesso a livros era bem difícil. Então, a leitura que eu fazia, o acesso que eu tinha, era por meio de bibliotecas, tanto a biblioteca da escola, né, quanto as bibliotecas públicas. Então, eu morava em São Paulo, né, e eu tive a oportunidade de ter uma biblioteca relativamente próxima de casa. E esse relativamente próximo que ficava a cerca de 5 quilômetros de casa, um pouquinho mais, né. E aí a gente gostava, eu e minha irmã, né, nós íamos muito para a biblioteca e acabávamos passando o dia inteiro lá. Então, a gente ia desde a utilização da internet a participar de atividades que eram desenvolvidas nas bibliotecas. Então, a gente tinha ali um contato bem próximo com esse ato de ir em busca de livros, né? Em busca dessa troca. E então a gente acabava indo andando, né? Porque era mais fácil para ir, mais acessível. Então a gente acabava fazendo esse percurso, esse trajeto andando. Então é uma das coisas que eu levei muito para minha vida, tanto o andar a pé. Até hoje eu tenho essa rotina de caminhar bastante para me apropriar ali dos espaços da cidade. Acho que você tem uma sensação de pertencimento, ver o que realmente está acontecendo, o que está mudando ali, né, nesse percurso. E também essa questão aí de ir atrás de acesso ao livro. Então, eu acabei levando isso para a minha vida adulta, né? Isso eu estou falando desde a infância, foi ocorrendo a adolescência. E aí eu tive a oportunidade
me graduar em biblioteconomia, então acabei trazendo isso para o meu lado profissional, né? Foi a escolha da minha vida profissional, me tornei bibliotecária. E a ideia seria oportunizar também o foco da minha carreira, né? Acabou se voltando para oportunizar que as pessoas tenham acesso ao livro e à leitura. Então, por isso que a minha vida pessoal e profissional acabou se tornando uma coisa só. Tanto que uma grande parte do meu hobby é voltada à leitura. Leitura por prazer, né? E aí acaba entrando nessa questão profissional também de levar essa mediação para outras pessoas. Radassa, você acabou de falar, né, que você tem um hobby que se tornou um hobby a leitura para você, mas a gente gostar de ler é uma coisa, né? A gente dá uma certa importância. Eu queria saber qual é essa importância que você dá para a leitura. E no Brasil, você acha que está difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas leem mais? Você acha que é uma coisa cultural, uma coisa pontual do Brasil, ou seria uma coisa mais ampla mesmo, mundial? Bom, primeiramente, a importância que eu dou à leitura, eu acho que ela é primordial. Pode ser que seja um pouco tendencioso, já que eu trabalho com isso, né? Mas acho que ela é primordial para qualquer coisa, não só a gente saindo aí daquele pensamento comum de ler abre portas para outros mundos, mas a ler também você conseguir se contextualizar ali a sua vivência. Muitas coisas que nós passamos, né, nós como sociedade, como indivíduos, às vezes eles são trabalhados ali como uma alegoria, ali dentro de um livro, dentro da literatura. Então, ali você tem a oportunidade de você se aproximar. Com a leitura, você conhece outras realidades, você tem a possibilidade de ter um pensamento crítico, de contextualizar com o que você passa ali socialmente, individualmente. Então, eu acho que a leitura, além dessa possibilidade da abstração, da leitura por prazer, é também uma oportunidade para você ter uma mudança social ali, como um todo, não só pessoalmente, né, mas de toda a sociedade. Então, acho que ela é o caminho, ela é o caminho. Porém, ela precisa ali de uma mediação, né? Ali no próprio livro eu acabo trazendo essa questão. Durante a pesquisa, eu encontrei vários autores que trazem essa questão do problema da leitura, do problema do acesso da leitura, da leitura entre os jovens, que acaba sendo uma coisa mundial, seja por entraves relacionados à tecnologia, à hiperconectividade, ou mesmo que não é encarado como um hobby ou um lazer, mas as pessoas procuram mais essa leitura como uma forma de ler por necessidade. Eu preciso estudar, então eu preciso ler algo específico. Acabou o estudo, então eu não preciso mais ler. Então isso não é parte da rotina, né? Então, acho que é um problema que nós estamos passando e já não é de hoje, né? Então, é algo que vem recorrente e precisamos aí cada um fazer a sua parte para mudar, né? Principalmente entre os jovens, a leitura é hábito. E aí, se a gente não tem esse hábito, como passamos para os nossos filhos? Eles reproduzem o que a gente faz, né? Então, é necessário aí que isso seja trabalhado tanto entre família quanto dentro da escola, para que a leitura seja uma parte permanente, né? Não algo passageiro que é para algum fim específico e acabou. Então, a gente precisa ir, como mediadores,
profissionais ou não profissionais, a gente precisa aí fazer a nossa parte para mudar um pouquinho isso. Legal, Daça. Eu vou até pegar um gancho aí no que a Lili perguntou, no que você acabou de colocar. No livro você cita uma pesquisa, né, referente às faixas etárias, né, e ao hábito, eu não vou nem chamar de hábito, mas ao processo ao número de leituras, né, que cada faixa etária acaba, em média, lendo, né, segundo essa pesquisa, vamos deixar claro, né, que você utilizou. E você toca num ponto muito interessante na hora que você vai analisar a pesquisa, que é a ruptura, vou colocar entre aspas isso, mas que parece haver entre o final da adolescência, né, ali, em que que combina, né, vamos falar assim, com a etapa do vestibular, geral, vamos falar do Brasil, mas no mundo afora tem outros processos eletivos, e seletivos, mas eu acho que tem alguma coincidência nesse sentido. E você faz essa análise, né, da importância desse período, né, ter atenção a esse período e você coloca algo que eu acho muito interessante, né, quando a gente observa, nós como sociedade, que é no momento em que você tem os alunos, vou colocar entre as forçados, né, a terem que ler livros para fazer vestibular, para passar no vestibular, parece que ali você pode gerar, né, rupturas, uma fragmentação da percepção da importância da leitura, não só vinculada a algo pragmático, utilitarista, né, que também vai ser utilizado e depois acabou, né, mas sim como algo necessário, como você falou, inclusive nesse sentido de leitura de contexto, leitura de mundo, né? A leitura nos sensibiliza, né? Eu estou pegando Sim. palavras suas também na escrita do livro, né? Para essa leitura de contexto mais ampla, né? Então, se você puder falar um pouquinho, eu achei muito interessante essa pesquisa, que coincide, você usou uma pesquisa se eu não me engano, 3, 4 anos atrás, ou 2 anos atrás, e saiu uma pesquisa recente agora, né? Até encomendada pela Câmara Brasileira do Livro e também por outros órgãos, que mostra que na fase adulta, mais de 80%, se eu não estiver equivocado, acho que 84% dos adultos não leram nenhum livro no último ano. É claro, isso é média, é estatística, pode ter algum equívoco, pode ter algum desvio padrão, vamos colocar assim, né? Mas me parece ser uma realidade que a gente vem vivendo, né? Se você puder comentar um pouco, eu achei muito interessante no livro essa questão que se aborda, né? E aí depois eu já emendo uma outra pergunta aqui. Sim, essa pesquisa do retrato da leitura no Brasil, né? Ela mostra ali as faixas etárias, como acontece essa migração, né, de leitura de um leitor potencial ou de um leitor mesmo para um não leitor. Então, ali na faixa, e isso eu vi na minha vida profissional. Eu trabalhei 12 anos, né, em uma escola de educação básica, que ia do primeiro ano ao nono ano. E aí eu via gritante isso aí na prática, o que essa pesquisa traz. Ali na primeira infância, né, até agora não me recordo exatamente as idades específicas, mas assim, na minha vida profissional, o que eu vi era do primeiro ao quinto ano, que é o Fundamental 1, existia muita frequência dos alunos ali dentro da biblioteca. E também em relação a empréstimos de livros, a leitura de livros, você via realmente que eles emprestavam e eles liam e voltavam antes do prazo para refazer esse empréstimo, né, para pegar outros livros. Então você via ali um interesse muito grande nessa faixa etária. A partir do momento que eles iam para o sexto ano até o nono ano, que é a faixa que trabalhávamos lá,
E no sexto ano ele ainda trazia essa carga do Fundamental 1, então ele ainda ia na biblioteca. E quando eu digo ia para a biblioteca, ele ia sem a necessidade de um professor levá-lo. Ele ia por conta própria, ele ia de forma autônoma procurar esse livro ou participar daquele espaço. Então, a partir do sexto ano, continuava indo, mas já tinha uma decaída. No sétimo ano, você não via mais esse aluno. Então, do sétimo ao nono ano, você não via mais. Eles não iam mais. Por mais que ele tenha sido um leitor exímio lá naquela primeira infância, na primeira parte ali da educação básica. E isso, por mais que a gente fizesse ali trabalhos para resgate desse aluno, para que ele fosse ali dentro da biblioteca, trabalhos de estímulo à leitura, a gente via caindo nessa frequência. Hoje eu trabalho com ensino médio, então eu vejo aí essa questão do aluno voltado para o vestibular. Alguns alunos eles só vão à biblioteca para pegar essa leitura que é obrigatória. A questão da leitura obrigatória, ela tem duas vertentes, né? Ali dentro dessas pesquisas, que é algo para refletirmos, né? De um lado, ela possibilita que esse aluno ele tenha contato com algum tipo de literatura, né? Uma literatura, digamos, mais densa, que normalmente é permeada por cânones, né? E, por outro, ele pode acabar inibindo, né, esse leitor, porque tudo que é obrigatório deixa de ser prazeroso. Então, e esse obrigatório também, como eu disse antes, ele tem uma finalidade. Terminei de ler o livro, fiz a prova ou o vestibular e não tenho mais necessidade de fazer isso. Então, essa idade ali é crucial. Desde esse sétimo ano até o ensino médio, é uma faixa etária crucial para trabalhar formas que ele não encare isso como algo desprazeroso, né? Então, existem N formas de resgatarmos esses alunos, desde ele participando ativamente ali desses espaços de leitura, como compra de livros, auxílio na compra de livros, indicação ali de leituras que, digamos, são mais mercadológicas, mas que a gente consegue puxar um gancho para algo mais denso, né, para leituras mais densas. Então, ali a gente precisa repensar ali a forma, principalmente em sala de aula, como é trabalhada a questão da leitura. E aí eu ainda encontro bastante essa questão aí do professor solicitar que o aluno leia um livro. Esses tempos eu tive uma experiência que um aluno do ensino médio foi na biblioteca, eu preciso de um livro de literatura brasileira, que o professor disse que eu nunca li nenhum livro de literatura brasileira, o professor disse que eu preciso ler. Aí você tenta lá resgatar, né? O que você se interessa? Não sei, qualquer um. Então, a gente precisa trabalhar essa questão aí de como é abordado a leitura, e fazer um trabalho de parceria entre esses profissionais, esses mediadores, né? Para que a gente tenha um resultado ali, para que esse aluno, né, esse leitor que está em processo de formação, leve para a vida adulta, porque é nessa formação aí que a gente consegue depois ter um adulto leitor. É muito interessante, Adassa, isso que você coloca no livro, né, que você acabou de falar, porque e eu até tomo a liberdade de acrescentar, né, que além da escola, me parece que a própria maneira de pensar que é estimulada dentro de casa e eu acho que de uma maneira mais ampla depois, né, o que que a gente chama
essa questão do profissionalismo, né? E às vezes a dedicação a uma carreira, mas e essa extrema dedicação, e parafraseando até o Byung-Chul Han, né? Levando a uma exaustão da alma, né? Porque a gente deixa de fazer deixa de pausar, deixa de fazer, né? Aquelas atividades que são relevantes, né? Que enriquecem, né? E dão mais potência à alma, né? E acaba depois, como você colocou, né? Depois que tem essa fragmentação, essa ruptura, nessa idade, a gente depois, pelo foco só em resultado, em performance, em desempenho, né? Na atividade profissional, a gente acaba abandonando mesmo, né? Sim, E o que eu acho que você colocou que é extremamente relevante, você acabou de citar, mas reiterando, que é a perda da capacidade de ler contexto, né? Como a leitura nos auxilia, nos sensibiliza nesse sentido, e essa ausência de leitura, né, acaba gerando, vamos colocar assim, um embrutecimento nosso, né, como sociedade, sim. como, né, nas relações também, né? Então acho que é extremamente relevante aí esse ponto que se aborda no livro. E aí eu vou colocar a pergunta que eu queria fazer. Agora a gente começando a entrar aí no tema central do livro, que é a questão da importância do clube de leitura, né, na formação de leitores, né? Se você pudesse falar um pouco, Adassa, da sua experiência, né? Claro, no livro você detalhe, não é nem intenção que você falar tudo que você coloca no livro, mas se você puder Uhum. comentar um pouco, primeiro até conceituar o que que é um clube de leitura, né? Porque eu acho que a gente confunde muitas vezes essa questão, né? O que é um clube de leitura, e colocar também como funciona, pelo menos sob o viés da sua experiência, né? E como não funciona também muitas vezes, né? Que eu acho que o seu livro ele traz luz sobre algumas questões estruturais, né, desse tipo de, de formação, né, de clubes de leitura, que eu acho que é muito relevante. Então, se você puder comentar um pouco para a gente aí essas questões. Ok. Então, o clube de leitura ele não tem uma regra pré-definida, né? Então, na verdade, o conceito dele é um grupo de pessoas que querem compartilhar ali a leitura de um livro. Então, esse grupo ele combina o data, o horário, ou combina o livro, né, que será lido, e chegando no dia, eles se reúnem e trocam ali as impressões em relação a esse livro. A possibilidade, a potencialidade de um clube, qual seria? Essa troca de informações, troca de vivências. Quando você participa de um clube de leitura, você tem a possibilidade de trocar experiências, trocar impressões de livros, trocar vivências. Eu fui coordenadora de um projeto de leitura, que é o Clube Vestibulando, no IFE de Pirituba, né? E coordenei esse projeto por 2 anos. Esse livro, ele se atém ao primeiro ano, né? Dessa primeira edição desse clube de leitura. E ele foi um projeto bem desafiador, porque o primeiro ano que ele está sendo desenvolvido, tinha a questão dos bolsistas, então nós selecionamos bolsistas do curso de letras, que é um curso que possuímos aqui no campus, e esses mediadores, esses bolsistas, eles eram responsáveis ali por, né, organizar o clube e fazer a mediação de leitura. Então foi bem desafiador, porque foi num período pós-pandemia, então em alguns momentos nós tivemos encontros online, depois nós conseguimos fazer esses encontros de forma presencial. E a questão que o clube, ele desde que bem mediado, ele tem aí essa potencialidade de auxiliar, né? A ideia do clube do vestibulando era possibilitar que os alunos se aprofundassem ali nas leituras. Então, além de você conseguir
roteirizar, né, e conseguir um cronograma, estabelecer um cronograma de leituras para conseguir dar conta de toda essa gama, né, de livros até a data do vestibular, que é em torno aí de um ano, né. Então, a possibilidade do clube era auxiliar aí desde na organização dos estudos, na organização das leituras, na troca de experiência, na troca de vivência entre esses alunos, né, esses estudantes que estão passando ali pelo mesmo momento, que é um momento bem desafiador, um momento bem tenso na questão da escolha de carreira para a vida, na questão da pressão do último ano do ensino médio, na questão da quantidade de estudos para dar conta no próprio vestibular. Então, ali são vários momentos difíceis na vida de um estudante, e a ideia do clube era que ele pudesse dividir um pouco dessa carga, né? Que ele pudesse ali encontrar pessoas que estão passando pelaquela mesma experiência e conseguir conversar. Então, seria um grupo de apoio também, né? Então, além de trazer ali possibilidades para que ele aprofundasse aquele conhecimento, então ele também poderia trazer essa possibilidade de troca de experiências e de formação de um grupo ali que tem uma questão em comum. E aí, a ideia era, né, que tivesse todas essas possibilidades, mas aí nós temos todas aquelas questões humanas, né, e também por conta do tempo, né, da questão da pós-pandemia, então nós tivemos alguns entraves que eu abordo ali no livro, né. Mas, assim, no segundo ano, né, nós fizemos uma segunda edição desse projeto, e aí a gente conseguiu ali lapidar para que tivéssemos algumas mudanças e conseguíssemos ter ali um encaminhamento para esse objetivo, para que desse certo aí essa ideia, que é um momento e um espaço, né, de compartilhamento, de compartilhar e de apoio, né. Então, acho que a questão do clube de leitura, ele ele tem que ser um espaço democrático, ele tem que ser um espaço para acolhimento, né. Acho que é essa palavra, acolher, né, e permeada ali pela leitura. Acho que eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, Adassa. E eu quero até pegar aí essa questão que você citou, né? Logo no início dessa colocação que você fez agora, que você cita que não existe uma regra, né? Um método fechado para tanto para a constituição de um clube de leitura quanto para a organização. Eu acho que, inclusive, ele é um tema, me corrija se eu estiver equivocado, mas pelo que deu para entender, toda a pesquisa que você fez, né, ele é um tema ainda pouco estruturado, até em termos conceituais, em termos de bibliografia, de escritas, tem pouco material ainda que fala Sim. sobre clube de leitura, né? É escasso, né? E eu acho Uhum. que aí está uma das grandes riquezas também do seu trabalho, né? Que é trazer luz, né? E trazer conteúdo sobre esse tema que ainda é pouco explorado, né? E eu queria te fazer uma pergunta, já que não existe um método fechado, né, e regras para a organização de um clube de leitura, na sua visão, sob o seu olhar, qual seria o que a gente poderia fazer como sociedade para ampliar talvez esses espaços, né, de, como você colocou, de compartilhamento, de acolhimento de diversas percepções pós-leitura, né? Que eu acho que é a riqueza, né, que você coloca no livro, né? Um clube de leitura tem vários leitores, cada leitor vai conseguir enxergar aspectos da obra e também processar de uma maneira diferente aspectos da obra, e na hora que você coloca isso em grupo, né, isso traz uma riqueza gigantesca, né? Para a vida, não é só
para análise da obra, né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre o seu olhar, o que poderia ser feito, talvez, né, para ampliar a presença desses clubes, não só Brasil afora, talvez até falando em outros países também, mas sobre o nosso. Vamos colocar agora primeiro o Brasil, né, onde a gente reside. Se você pudesse comentar um pouco. Na minha visão, acredito que o sucesso ali de um clube de leitura, né, ou dessa possibilidade de ampliação desses espaços, é a questão ali do mediador. Eu acho que está muito ligado ao mediador. Precisamos de mediadores. Então, o clube, ele pode, como tem essa questão aí de não existir, né, regras específicas, a gente parte ali de algumas básicas, né? Porém, se a gente não tem ali uma pessoa que coordene, que seria esse mediador, para trazer e conquistar essas pessoas para participarem do clube de leitura, para que dê espaço, né, para fala, né, porque temos entendimentos diferentes da leitura que fazemos, da mesma leitura que fazemos, e não há respostas erradas. Então, isso tem que ficar muito claro, para que as pessoas participem, porque sempre ocorre aquela sensação, aquela insegurança na hora de você colocar ali as suas impressões. E o mediador, ele precisa ter esse papel de coordenar esse espaço para que todos ali se sintam, todos participem e se sintam à vontade para cada um dar a sua fala, né? Hoje, nós encontramos, com a questão ali também da pandemia, nós encontramos diversos clubes, muitos em formato online. Então, foi uma forma, né, que as pessoas acabaram utilizando para conseguir se encontrar, para conseguir ali vencer a rotina, né, as distâncias. Então, a gente tem essa possibilidade que é a ferramenta tecnológica para ampliação disso. E também nós vemos ali os espaços de leitura, por exemplo, bibliotecas, que ainda fazem a coordenação aí desses projetos, né? Então, falei ali tanto de espaços formais quanto espaços informais, que são pessoas que se juntam para participar ali com esse fim. Aí, para ampliação disso, acho que acredito que precisamos ali das políticas públicas mais voltadas para essa questão aí da leitura, do livro e da leitura, né, de acessibilidade. E focar bastante nessa questão aí de trabalho da mediação. Acredito que precisamos de formadores, de mediadores, né? Então, de formação para mediadores, porque é um outro aspecto que também não encontramos muito, né? Nós temos ali, até dentro dos cursos de graduação, voltado para a formação de professores, a gente não tem isso no currículo para a formação deles de mediação, assim como no meu, como bibliotecária de biblioteconomia, também não tinha. Então, falta bastante, assim como falta bibliografia em relação a clubes de leitura, falta muito também sobre mediação. Mas assim, mediação prática, porque na minha pesquisa eu encontrei muito trabalho sobre mediação, de por que é bom fazer a mediação, qual a importância da mediação, mas efetivamente como fazer a mediação, aí a gente não encontra praticamente nada. Então a gente precisa dessa questão aí da formação,
tanto teórica quanto prática de mediadores de leitura. Você falando isso, né, Radassa, me faz lembrar alguns grupos de leitura que eu participei, onde a maioria deles não tinha nem mediadores, para você ter uma ideia. Então, as pessoas mesmo, elas interagiam entre si, cada hora uma pessoa falava, lia alguma parte do livro, comentava sobre aquilo, mas eram focos, era tudo focado apenas no livro. E não tinha essa conexão e essa troca mais pessoal daquilo que você comentou, né? Que pode ser um local, um clube de leitura pode ser um local que acolhe, né, o leitor. Uhum. E os grupos que eu participei não eram vistos dessa forma. Eu via muita diferença no que você está passando para a gente agora, esse novo olhar nesse seu livro. E a gente vê muito nas redes sociais também criações de vários grupos de leitura. E você fala muito em clube de leitura. Existe uma diferença entre clube de leitura e grupo de leitura? Olha, eu acho que acho que seria mais a nomenclatura, né? Existe a diferença entre o clube do livro, né? E o clube de leitura. Então, mas essa questão aí da mediação, por exemplo, eu participo ano passado eu comecei a participar de 2 clubes, né, de leitura. Então, chegou num desses clubes, que era voltado mais para leituras decoloniais, temos 3 mediadores. Então, ali eles organizam, né? Eles mantêm esse trabalho aí de organização, a organização no sentido de quando alguém sai ali um pouco do foco da discussão, então essa pessoa já puxa para o tema, né, que está sendo debatido, trazer ali, instigar, né, algumas discussões quando as pessoas já começam a diminuir, né, as falas, a participar mais, instigar a participar. Então, existem, e outro que eu já participei ali, o coordenador, né, o mediador, ele era o que mais falava, né? Então, ele não tinha ali, não tinha espaço ali para essa troca Mediava, entre os né? participantes. Ele não mediava, ele apresentava, né? Então, existem ali essa falta aí de como ele tem que ser seguido, né, de como esse clube tem que ser gerido, acaba causando aí essas lacunas, né. Então, é bem interessante isso. E você acha que a importância da biblioteca para essa criação de novos clubes de leitura é importante? Em que sentido, se você acha que é importante? Olha, tanto a biblioteca escolar quanto a biblioteca pública, ela tem ali um papel de acesso para tanto para a população, né, em relação aos livros, quanto em relação à leitura. Na escolar é a questão da formação. Nós estamos formando leitores. E a pública, ela faz parte daquela comunidade. Então, uma forma ali da população ter o pertencimento ali daquele espaço, daquele bairro, daquela cidade. Então, elas têm focos diferentes, mas acaba sendo o objetivo mesmo, né? Então, do formar o leitor para que ele tenha ali uma participação dentro da sua comunidade, para que ele seja um leitor crítico, para que ele tenha ali a sua formação enquanto cidadão. Então, desde que, é claro que assim, existem N entraves em relação a bibliotecas. Nós encontramos bibliotecas que elas fazem ali de
o seu trabalho com extremo primor, tem participação ali dentro da comunidade, tem um acervo que é atualizado, tem trabalhos, atividades relacionadas à leitura, e também temos algumas bibliotecas que se atêm muito a serviço técnico. Então, não tem ali esse espaço aberto, né? Esse espaço participativo em relação aos seus frequentadores. Então, a gente precisa dessa biblioteconomia social, já entrando na minha área, né? Para que tenha ali fazer parte aí dessa mudança, né? Para que a gente tenha ali essa formação de leitores e essa permanência dos leitores. Então, os clubes de leitura ali dentro de bibliotecas, ele tem essa possibilidade aí de a gente ter uma expansão. Mas aí, né, precisa de vários trabalhos para a gente conseguir ter isso efetivamente. Genial, muito bom isso, Radassa. Muito obrigada, viu, pelas suas respostas. Comentar mais Obrigada. alguma coisa? Radassa, antes da gente caminhar aqui para o final, queria, escutando vocês duas agora, me chamou a atenção essa questão, e talvez clubes de leitura, né, ou grupos, né, de leitura, quando que têm a intenção de um compartilhar mais amplo em que todos participem, né, das trocas, talvez sim você teria que pensar em grupos um pouco menores, né? Porque se você tem grupos com centenas de pessoas, ou igual a gente tem visto, né? Que é muito bem-vindo, né? Eu acho que a gente também não pode. Eu acho que qualquer movimento em prol da leitura é maravilhosamente bem-vindo e ponto final, né? Mas olhando esses aspectos que você coloca no seu livro, da importância de cada um coparticipar, né, de não ser simplesmente uma condução unilateral, talvez sim você teria algum tipo de restrição em quantidade, você concorda? Do número de pessoas, porque isso, né, poderia afetar a própria participação, né, um número muito grande de pessoas e, consequentemente, desmotivar no médio e longo prazo essa coparticipação, né? O que que você pensa aí sobre isso? Já participei de clubes de leitura onde é o mesmo clube. Um dos livros ele era muito atraente, né? Então ele estava ali sendo bastante debatido, bastante divulgado na mídia. Então muita gente acabou participando daquele mês. E tinha cerca de 130 participantes. E o encontro durou ali em torno de 2 horas e meia, e pouquíssimas pessoas conseguiram, né, se colocar. Realmente tem esse entrave. Você acaba, dentro desse clube populoso, digamos, você acaba tendo a possibilidade ali de escutar, né, e fazer a análise, a reflexão sobre o que a outra falou, mas assim, a participação ativa, um clube pequeno, ele é mais interessante. Acredito que vai de acordo com o objetivo, né, desse clube. Então, dependendo do objetivo, se for algo que com um objetivo comum, digamos, algo mais íntimo, tem a possibilidade de você ter a troca de ideias ali. E não ficar só como receptor, né? Então, realmente, depende do objetivo aí desse clube e dessa leitura que está sendo discutida. O clube que eu coordenei, como ele tinha essa questão aí voltado para vestibular e todos ali precisavam dessa adquirir, né, introjetar esse conhecimento relacionado ao livro, então nós estabelecemos que seria um clube com no máximo 20 pessoas. Ficamos em torno de 15
estudantes inscritos e participantes ativamente. Então, esse era o nosso objetivo. Num que eu participo, que tinha essa questão aí das 130 pessoas, ele era mais para algo a ser pensado, a ser analisado, e não tinha ali tanto a questão pessoal, né? Então, acredito que com objetivos diferentes, e a gente tem ali as questões das variações de regras, né? Legal. Legal, Adassa. A gente está agora caminhando aí para o final. Eu vou até já agradecer antecipadamente, né, a você pela disponibilidade, por esse bate-papo super relevante, interessante, né, que muito condizente com o que você coloca no livro, né? Então acho que fica aí o convite a todos, né, para acessarem a obra, o livro que a Dassa escreveu. Neste primeiro momento está sendo lançado somente no formato e-book, né? Reiterando, está nas principais plataformas aí locais e mundiais, né? Mas, Adassa, eu vou fazer já essa despedida, mas é uma despedida convite a você e pergunta, né? Se você pensa em seguir com essa pesquisa e talvez até seguir com novas publicações sobre essa temática, porque, como eu tive a oportunidade de dizer pessoalmente, o livro termina com aquele gosto de querer continuar, né, a ler mais sobre o tema, a ler mais sobre esse trabalho e essa questão que é tão relevante, né? O clube de leitura como uma potencialidade formadora, né, de leitores, né? Eu acho que eu queria que você comentasse aí, né? E já me despeço aqui, agradecendo também a Lili, a, aí a parceria aí, né, nesse vídeo, né? E, bom, é isso. Vou passar para você aí e para a Lili também, e errando a participação aqui. Então, ali nessa pesquisa eu abordei e deixei mais perguntas do que respostas, né? Então, tem muita coisa ali que eu gostaria de me debruçar e aprofundar, né? Essa questão aí das leituras obrigatórias, temos algumas biografias voltadas para elas, mas ainda tem bastante coisa aí a ser discutida. Tanto o que é trabalhado nessas leituras em relação ao ensino médio, né? Já que o ensino médio acaba, o vestibular acaba sendo um denominador do que é trabalhado no ensino médio, quanto essa questão aí da obrigatoriedade. Uma pauta bem interessante é o que um vestibular está fazendo, né, de colocar só escritoras mulheres, né? Então, a gente já teve uma discussão bem interessante. É necessário a gente rever o que está sendo, o que é colocado aí nessas listas, né, obrigatórias. E também tem a questão aí do aspecto do clube, uma coisa que você mesmo levantou, Luiz, sobre essa falta aí de biografia, essa falta de regramento, né? É algo que eu gostaria de aprofundar, né? Não sei se em relação ao vestibular, né? Mas em relação a leituras mais sobre diversidade, né? Sobre decolonialidade, acho que falta bastante nesse campo. Então, as ideias estão aqui, né? Ainda em formação, mas tenho a vontade de mais algumas publicações a respeito disso, sim. Eu espero manter uma parceria, né? Esperamos que você consiga e queira, né, continuar essa pesquisa com ou sem parceria, mas a nossa parceria com o Seracum está sempre de portas abertas, e eu agradeço muito essa confiança em publicar com a gente seu livro.
E quem sabe, né, futuramente podemos até fazer o impresso desse livro para que as pessoas possam ter em casa, ler mais, anotar, fazer anotações. Eu, particularmente, adoro um livro impresso porque eu faço dele a minha vida naquele instante. Eu rabisco, eu desenho, marco página, passo orelha, faço um monte de coisa. É um convite que fica aqui para você. E muito obrigada, Graça, por você poder disponibilizar seu tempo com a gente. E obrigada a todos vocês também que estão nos assistindo. Luiz, muito obrigada pela parceria também. E um ótimo dia para todos vocês.